Olá, meus queridos, um bom dia a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês que estiver vendo esse vídeo. Hoje esse vídeo é para falar da Santa Ceia, como as Escrituras pedem, não sou eu que estou dizendo, como ela diz que é para ser feita, né? Que as Escrituras falam bem claro, lá em Coríntios 11:23, 1 Coríntios 11:23 vai falar que o apóstolo Paulo diz que se a pessoa, vou ler aqui, para vocês, Coríntios, 1 Coríntios 11, vou ler aqui, né, porque vou ler só o versículo, vocês depois conferem o restante, né. Ó, 23, vai dizer assim, é o que é lido todos os meses, né, que o pessoal faz todos os meses, outro fala faz todos os anos também, é uma confusão só, ninguém entende, né, porque o que faz por mês faz errado, porque a Páscoa era de ano em ano, né? A base que eu tenho do período que é para fazer é que Cristo só tomou o lugar do Cordeiro, né, mas que era para fazer de ano em ano, porque senão a morte de Cristo vira o que? Anarquia. O irmão falou para mim, se pudesse fazer todo dia, fazia. Aí virou o que? Igual o povo de Israel, e o povo de Israel já, bem aqui para o final já da história do povo de Israel, o povo já fazia errado, que o Senhor Jesus Cristo repreendia eles pelos profetas, que eles sacrificavam a Páscoa, não era mais para ele, era porque simplesmente eles gostavam de comer carne, né? A mesma coisa é feita de forma errada hoje. O que faz uma vez por ano já não lava os pés, né? Quer fazer tomar Santa Ceia de joelho. Nas Escrituras não tem maneira assim. Nas Escrituras tem dizendo, quando Cristo fez a Santa Ceia, ele estava à mesa com os 12. Pegou, lavou os pés dos discípulos e mandou fazer, anunciar a morte dele até que ele viesse, né? A morte. E ao mesmo tempo a ressurreição, lógico, não tem como eu lembrar da ressurreição de Cristo sem falar na morte. Então a Santa Ceia é para isso, é para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo, né? Ou seja, é a nossa Páscoa de hoje, é a Santa Ceia, mas tem que ser feita de forma correta. Porque diz aqui, ó, o apóstolo Paulo vai dizer, Coríntios 11:23, vou procurar aqui o versículo, vou ler isso aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Ele diz todas as vezes aqui, é porque a igreja não ia durar só um ano, né? Lógico, por isso que tem que falar no plural, todas as vezes. A igreja não ia existir só um ano, por isso que ele ia dizer todas as vezes, no plural. Aí o cara vem dizer que se quisesse fazer todo dia, pois faça a anarquia da morte de Cristo, a consciência é sua. Entendeu? Aí aqui, ó. Porque todas as vezes que, no versículo 26, porque todas as vezes que comeres esse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Porquanto, qualquer que comer esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por que ele quer dizer indignamente? Indignamente não quer dizer só se eu estou em pecado grave, né? Não quer dizer só isso. Quer dizer se eu fizer de forma errada também, né? Se eu usar a Santa Ceia de Cristo, né? Para acumular pessoas na igreja, para ter mais dinheiro, para ter uma renda. Já pensou, olha, a Santa Ceia geralmente, dificilmente a pessoa, um fiel mesmo da igreja, ele falta a Santa Ceia, então vai aglomerar muitas pessoas, então vai dar uma renda de oferta, de tudo no mundo, né? Quanto mais gente, mais renda tem. Então, eu não estou dizendo aqui que todo mundo faz isso, eu estou dizendo aqui que há essa questão. Por quê? Porque as Escrituras não dizem que
ela não dá data porque não precisa dar, porque Jesus Cristo só tomou o lugar do cordeiro, né? Foi sacrificado na Páscoa, que mudou algumas coisas da Páscoa que era feita, né? Muitas coisas mudou, que era para ser feito com ervas amargas, né? Um monte de coisa lá. Aí Cristo simplificou, né? Para fazer apenas com pão e vinho, foi o que Jesus Cristo fez. E o pão é outra coisa, que não pode conter fermento, porque a presença de fermento para Deus já lá na Páscoa lá não podia ter fermento, né? Quando era feito da moda antiga, não podia ter fermento o pão. É tanto que eu vou ler aqui para vocês aqui, ó, no livro de Êxodo, para falar dessa parte logo. Êxodo, aqui ó, vai dizer Êxodo 12 e o versículo a partir do 15 vai dizer assim, ó, 7 dias, ó, Êxodo 12, versículo, começando do 15. 7 dias comereis pães asmos. Pães asmos simboliza que não tem fermento. Pães asmos. Ao primeiro dia, aqui ó, ao primeiro dia quer dizer, já é domingo, o primeiro dia é domingo, né, ó. Vai dizendo aqui, 7 dias comereis, vou ler de novo, 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Ou seja, no domingo não podia achar fermento nas casas do povo de Israel. Tanto, aqui ó, tanto os povos de Israel, eu já vi um pregador falar que o povo de Israel era só para o povo de Israel, as coisas eram faladas só para o povo de Israel. Não existe isso, o povo de Israel sempre foi um povo mestiço. É tanto que no versículo aqui 12, o 38 vai falar do povo, ó, o versículo 38. Eu vou ler aqui para vocês o 38 para explicar logo essa situação aqui, que o povo de Israel nunca foi um povo 100% de origem Israel, ou seja, 100% né, só de origem israelense, nascido mesmo de nascença mesmo, era um povo mestiço, ó. 38, ó. Vai dizer aqui, ó, mais para frente do versículo que eu estava lendo. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Entendeu? Ó, mistura de gente, isso quer dizer, era povo que não era legítimo, né? Segundo a carne do povo de Israel. Mas que se vocês lerem aqui, vocês vão encontrar que o povo também que não era legítimo no povo de Israel, se tinha alguns escravos, enfim, estrangeiro, Deus exigia que se eles fossem participar, né, servir a Deus junto com eles, nessa época aqui era para se circuncidar. Aí ele poderia participar, né? Então aqui, não vamos dizer que tudo era dirigido ao povo de Israel. Não, é dirigido a todo o povo que quisesse servir a Deus, que estivesse no meio do povo de Israel. Era considerado israelense também após a circuncisão naquela época, né? Nessa época aqui, ó, que eu estou lendo aqui, era nessa época, né? Que era onde o povo saiu logo do Egito. Aí aqui eu vou continuar lendo aqui o 15, que eu estava lendo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento, ou seja, no domingo, era o primeiro dia, das vossas casas, porque qualquer que comer pão levidado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Tá vendo aqui, ó? Qualquer pessoa que comesse pão com fermento, nesse período, do primeiro dia ao sábado, né? De domingo ao sábado, que era feito 7 dias, eu li aqui para vocês, 7 dias comereis pães asmos. Quem comesse pão com fermento, Deus dizia que, Deus está dizendo, era para tirar do meio do povo de Israel, né? Era para tirar, seria cortado. Então assim, já é uma prova que não pode, a Santa Ceia, né, não pode ter fermento, o pão, como o apóstolo Paulo diz aqui, ó, pães, ele vai dizer aqui, pães pães asmo, ele vai dizer que é o que combina com o que era feito para trás, pães asmo, né? Passamos, aqui ó, eu vou ler aqui o versículo, seja asmos, aqui ó, deixa eu ver, do fermento, tais,
Deixa eu ver aqui onde, qual é o versículo que fala de, que ele vai falar que é para ser feito com pães asmos. Aqui, ó. Façamos a festa, deixa eu ver. Entregue. Aqui. Aqui, ele vai falar no versículo 8. Vai falar no versículo 8 de 1 Coríntios 5, o versículo 8, ele vai falar que é com pão asmo, ó. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Entendeu? Ele está falando aqui de dois fermentos. É o fermento, quando ele fala pão asmo, ele está se referindo que o pão mesmo que a gente come não pode ter fermento. E o fermento da maldade que está se referindo é porque aqui, se você ler mais para trás, aqui, ler mais para trás aqui do 8, você vai começar do primeiro versículo aqui, né, o capítulo 5 de 1 Coríntios, você vai começar no primeiro versículo até o 8, que eu li onde ele fala do pão asmo. Que não dá para ler tudo, porque senão o vídeo fica muito comprido, né? Aí você vai ler que ele aqui ele tá se referindo a dois tipos de fermento, né? Quando ele fala pão asmo, ele se refere o pão não pode ter fermento. E outro tipo de fermento que ele está se referindo aqui é porque ele está dizendo aqui, né, de um homem que cometeu o pecado grave, que ele ficou com a mulher de seu pai. Aqui está dizendo aqui, ó. Eu vou ler o primeiro para vocês verem. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Está vendo aqui, ó? Aí ele fala que é para tirar esse irmão do meio aqui, ó. Eu vou ler logo o 4 logo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tá vendo aqui? Ele mandou tirar do meio. Ou seja, não mandou pegar pelo braço, tirar pelo braço, né? E não deixar ele entrar mais na igreja, não. Porque ninguém pode fazer isso, né? A igreja sempre foi, pelo menos, ao menos nos nossos dias, sempre foi um órgão público, né? Qualquer pessoa pode entrar. Mas ele mandou ignorar. Aqui o sentido que ele mandou tirar é ignorar, não ter mais como irmão, não ter mais comunhão com ele. É isso aqui que ele diz. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer, todo aquele que comer, né? Em Coríntios 11, 23 já. Mais para frente. Que comer indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que ele quer dizer indignamente? Indignamente quer dizer você fazer de forma errada também. Não é só você estar em pecado, né? Agora tem aquela coisa que você, por exemplo, né? Você fala um palavrão. Aí você pode fazer a Santa Ceia do Senhor de forma certa. Não é da forma que as pessoas fazem hoje. Com suco de uva, pão fermentado, todo mês, né? Tudo fora das escrituras aqui. Não sou eu que estou dizendo que está errado. É as escrituras que estão dizendo. Entendeu? Tudo de forma errada. Então, ele quer dizer, se você faz isso indignamente, você não está fazendo correto, está indignamente, meu amigo. Você está tomando Santa Ceia, fazendo, pregando errado, fazendo errado. É as escrituras que diz, não sou eu não. Né? Porque a data para fazer, eu tenho a Páscoa como base, que era feita de ano em ano. O pão, já tem aqui a base, que o apóstolo Paulo fala que é para ser feito com pão asmo, façamos a festa com asmo da sinceridade. Entendeu? Ou seja, tanto no espiritual como no material, ele está se referindo. Não pode as pessoas que estão em pecado grave como esse aqui, né? Não pode participar. Pelo menos uma coisa certa eles fazem, né? Quando vai ler lá, diz que as pessoas que não é batizado, que os crentes também que estiverem em pecado, pelo menos uma coisa eles fazem certo. Mas já faz tudo errado, fazer todo mês, né? Fazer com suco de uva, o apóstolo Paulo fala vinho, né? O Senhor Jesus Cristo também fala vinho. Vinho é vinho, suco de uva é suco de uva. Então assim,
tem que ter essas escrituras aqui para você saber o que é certo e o que é errado, né? Porque a gente não pode só ir pelo que as pessoas falam, não. Amar a Deus sobre todas as coisas é quando você tem coragem de confrontar o seu líder religioso, por amor à palavra de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo diz assim, ó: aquele que amar mais qualquer pessoa mais do que a mim não será digno de mim. Qualquer coisa ou pessoa, ele se refere, não é digno de mim. Então, quando você não tem coragem de confrontar o seu líder religioso, porque vai chatear ele, porque ele vai chamar você de louco, né? Eu tenho certeza que o seu amor não está sendo em primeiro lugar por Deus, não. Você ama mais, é como está, aí vai se cumprir o que Jesus Cristo disse: o amor mais, honrar mais a criatura do que o Criador. Ou seja, eu deixo de obedecer a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, né? Que mandou lavar os pés na Santa Ceia, mandou lavar os pés uns dos outros, e o meu líder religioso disse que não é para fazer. Eu prefiro obedecer a ele do que o Senhor Jesus Cristo. Então, se cumpre o que está escrito: honrar mais a criatura do que o Criador. Pode dizer que eu estou louco, que eu quero ser o santarrão. Não tem problema, não vai me atingir em nada isso aí, porque a minha consciência está convicta do que o que essa palavra aqui diz é verdadeira. Não é a minha interpretação, é a palavra que está dizendo, né? Quando Jesus Cristo falou fazer todas as vezes, né, e o apóstolo Paulo também fala todas as vezes, quer dizer que a igreja não ia durar só um ano não, meu amigo. Era muitos anos, era para sempre, a vida toda. Jesus Cristo falou até que eu venha. Ou seja, tanto nas nuvens para eles naquela época, né, que Jesus veio para eles nas nuvens. Já fiz o outro vídeo explicando. Como nós, fazia até Deus recolher nós da terra também. Quem morreu obedecendo a Cristo vai descansar com Cristo, né? O apóstolo Paulo fala muitas das vezes isso aí. Então, quanto mais nós se purificar diante de Deus, menos a gente vai pagar na hora dele recolher nós, né? Não vai precisar botar lá no hospital de molho, né? Que nem roupa que vai lavar. Tem que botar de molho no hospital não sei quantos tempos, né? Para poder Deus levar. Ainda pela sua misericórdia, né? Mas quanto mais eu obedecer, menos eu vou pagar. O Senhor Jesus Cristo disse assim, ó: aquele que faz coisas dignas de açoite, sabendo que não é para fazer, vai pagar, vai ser castigado com muitos açoites. O que não sabe vai ser castigado com poucos açoites. Quer dizer, o que não sabe, né? Mas se o cara sabe que é para fazer e não faz, aí o pecado já está sobre ele. Ele vai prestar conta com Deus. Então assim, eu espero que Deus tenha feito alguém entender alguma coisa aqui do que eu falei pela sua palavra, né? Que vocês dê prioridade à palavra de Deus. Não vá pelo seu líder religioso sem examinar as escrituras, não. Não vá, não. Porque aí você depois não tem que se queixar diante de Deus, né? Porque você indo pela palavra aqui, né? Você indo pela palavra, a palavra de Deus ela é eficaz. Aquela viúva lá que se justificou para o profeta, né? Que multiplicou o azeite, ela colocou a sua obediência diante do profeta, né? Por isso o profeta e Deus ao mesmo tempo, né? Que usava o profeta, viu que ela era justa, né? Pela palavra. Pela palavra. Não é só a pessoa falar também, tem que estar de acordo com a palavra, né? Não adianta só falar e não estar, né? De acordo com a palavra. Ela alcançou misericórdia porque ela realmente estava dentro da palavra, só isso. Então eu vou ficar por aqui, para não esticar muito o vídeo. Deus abençoe a todos vocês. E vocês façam que nem Jesus Cristo disse: buscar em primeiro o reino de Deus. Que é o reino de Deus? É a sabedoria. Ninguém pode obedecer a Deus se não tiver conhecimento de como é que é para fazer. Para essa sabedoria a Deus, né? Sabedoria e santidade, né? Porque Salomão pediu sabedoria, mas não pediu santidade. Faltou a santidade, o principal, né? Que sem ela, está escrito que ninguém verá a Deus. Então, é dessa forma, buscar em primeiro conhecimento, né? Enfrente o que for possível, o que for preciso enfrentar, seu líder, sua família, por amor a essa palavra aqui, né? Se ele estiver certo com você, aí estão de acordo, mas se você tiver segundo a palavra e qualquer pessoa quiser lhe confrontar, é guerra mesmo, entendeu? É dessa forma, ainda que custe nossa própria vida, nós temos que lutar pelo certo. Morrer pela verdade, essa é a verdade e pronto. Uma vez um pastor falou para mim que não ia morrer mais por ninguém, que Jesus Cristo já tinha morrido. E os apóstolos, que Jesus Cristo disse que eles
Já avisou lá em Mateus que ia morrer, eles iam morrer, alguns deles iam morrer. Tiago morreu pela espada, Estevão foi apedrejado, né? E aí? Os apóstolos dizer que nem esse pastor falou para mim, que não ia morrer por ninguém, porque Cristo já deu a vida dele por nós. Está pregando um evangelho covarde, né? Que ele não tem coragem ele já está dizendo que não tem coragem de dar a vida por amor ao evangelho, sendo que o evangelho todinho já vem dizendo isso aí. Então Deus abençoe a todos vocês e perdão se eu falei algo que alguém ficou magoado, ou, né? Mas eu sei aqui que eu só falei o que está escrito, né? A minha consciência está limpa diante de Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo.